Olá, meus amores, tudo bem? Aula nova, capítulo novo. A partir de agora, a gente vai falar de ligações químicas. Nas aulas anteriores, nós conhecemos os átomos, vimos como eles reagem, a gente conheceu as características, né? Vimos a tabela periódica. Agora, a gente vai ver as ligações que acontecem entre os átomos, para formar aí as moléculas, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, que os átomos eles vão fazer ligações em busca da estabilidade eletrônica. E quem tem estabilidade eletrônica? Os gases nobres. Então, os gases nobres são os únicos elementos químicos, os únicos átomos que possuem estabilidade eletrônica. Prof, o que é essa estabilidade eletrônica? É ter a sua última camada com a quantidade máxima de elétrons que cabe nela. No caso, todos os gases nobres têm 8 elétrons na sua última camada. E é isso que todos os outros átomos almejam, é isso que todos os outros átomos querem, ficar com 8 elétrons na última camada de valência. É o que a gente chama de regra do octeto, porque eles querem ter 8 elétrons na sua última camada. Há exceções, como o hidrogênio e o hélio, que a última camada deles tem que ter apenas 2 elétrons. Então, eles preenchendo esses 2 elétrons, eles também estão estáveis. Então, todo átomo vai buscar se ligar a um outro átomo para que eles tenham essa estabilidade, para que ele adquira essa estabilidade de um gás nobre. São todos átomos invejosos. Tá? Então, aqui eu coloquei para vocês essa imagem, um gás nobre aqui. O gás nobre a gente já viu que eles não gostam de receber elétrons, mas todos os outros átomos sonham em ser estáveis, como o gás nobre, tá? Porque todos querem aí ter 8 elétrons na sua última camada. Então, essa é a principal regra das ligações químicas. Então, os átomos, como eu disse, para que eles fiquem estáveis, eles farão ligações químicas. Nessas ligações, os átomos vão ceder elétrons, receber elétrons ou compartilhar elétrons, para que eles tenham aí os seus 8 elétrons na última camada, ou nas duas exceções do hidrogênio e do hélio, 2 elétrons na última camada. Tá? Quais são os tipos de ligações que existem? Existe a ligação iônica, que a gente vai ver hoje nesse vídeo, que fala sobre a doação de elétrons. A ligação covalente, que fala sobre o compartilhamento de elétrons. E a ligação metálica, que é uma ligação entre metais, tá? Então, o assunto da aula de hoje é a introdução das ligações, explicando por que as ligações acontecem. E a partir de agora, nós vamos falar de cada uma delas, iniciando pela ligação iônica. A ligação iônica, ela resulta da atração entre dois átomos, porque esses átomos, na verdade, vão ser íons. Lembra que íon é aquele átomo que perde ou recebe elétron? Ele é um cátion ou um ânion. Então, as ligações iônicas acontecerão entre esses elementos. Na sua grande maioria das vezes, são entre elementos do grupo dos metais e dos ametais. Por quê? Os metais têm tendência a perder elétrons, enquanto os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Então, eles se atraem porque eles vão vai haver essa doação de elétrons, do que tem tendência a perder, vai dar porque tem tendência a ganhar. Então, é uma atração entre íons de carga eletrônica diferente, tá? E a ligação iônica vai acontecer entre os metais e os ametais. Então, para que fique um pouco mais claro para vocês, os metais, como eles têm tendência a perder elétrons, eles vão ficar mais positivos. Então, ele vai receber o nome de cátion. Nós vimos isso nas nossas primeiras aulas. Os ametais, que têm tendência a ganhar elétrons, vai ficar mais negativo. Então, ele vai receber o nome de ânion. Então, por exemplo, aqui, ó, o Na, ele tem, na distribuição eletrônica, um elétron na sua última camada de valência. O cloro tem 7 elétrons. É mais fácil você perder um ou você ganhar 7? É mais fácil perder um.
Então, o Na doa um elétron para o cloro, que vai ficar com 8 elétrons na sua última camada, e ele também, como doou um elétron, vai ficar com 8 elétrons na sua última camada. Então, foi cômodo para os dois. O sódio, ele doou o elétron que o cloro precisava e ficou aqui com a sua estabilidade também, tá? Então, é assim que acontece a ligação iônica. Então, um átomo vai doar para o outro átomo receber e os dois se manterem estáveis. Os dois vão ficar estáveis. Então, é uma relação aí, eu tô dando, mas também é pro meu bem, tá? Consequentemente, o tamanho desses íons vai ser alterado. Porque veja só, o Na tinha aqui um elétron na sua última camada. Como esse elétron foi embora, foi lá para o cloro, ele vai diminuir, ele não vai ter mais essa última camada eletrônica, então ele fica menor, porque ele está mais positivo do que negativo. Já o ânion, que vai ganhar elétrons, quanto mais eletronegativo está aqui fora, mais afastados os elétrons vão ficar do centro que é positivo. Então, vai aumentar esse raio, tá? Então, o tamanho dos íons vai ser modificado também de acordo com essa ligação iônica acontecendo. Como que a gente representa essas ligações iônicas? Geralmente vai ser por uma fórmula, né? Uma fórmula molecular. Mas a gente tem que saber aqui da valência. Não confundam com camada de valência. A valência aqui está mostrando a capacidade que o átomo tem de ganhar ou perder elétrons. É o modo com que ele faz essa ligação. Então, por exemplo, um átomo monovalente, ele vai fazer apenas uma ligação. Ele só pode se ligar a um átomo. O átomo bivalente, ele pode fazer 2 ligações, trivalente 3 ligações, tetravalente 4 ligações. Então, aqui eu trouxe para vocês exemplos dos elementos, alguns elementos, qual é a valência desses elementos. Pode fazer 4 ligações, uma ligação, 2 ligações, 3 ligações e uma ligação de novo. Tá? Então, valência, quando vocês ouvirem falar assim, tal átomo é monovalente, quer dizer que ele só pode se ligar a um outro átomo. Tá? Ele só pode fazer uma ligação. Um átomo ele é bivalente, ele pode fazer 2 ligações. E assim por diante. Aí nós temos a famosa íon fórmula, que é a fórmula representada, tá? Então, essa íon fórmula, ela vai indicar a quantidade aí de cátions e de ânions que tiveram ligação. Geralmente, ela é escrita dessa maneira, né? Uma letra depois da outra, um símbolo atômico depois do outro, sendo que sempre o primeiro é um metal e o segundo é o ametal. Primeiro é quem dá, segundo é quem recebe, tá? Lembra sempre disso. Para uma ação acontecer, primeiro um tem que agir dando para depois o outro receber. Então, sempre primeiro nós vamos ter o átomo que está doando elétrons e o átomo depois que está recebendo os elétrons. Essa vai ser a formação. Porém, por exemplo, prof, como que eu vou formar esse íon fórmula? A senhora vai me dar aí dois elementos para eu combinar, para eu fazer uma ligação iônica. Como que eu vou fazer isso? Dessa seguinte maneira. Vamos supor que eu coloquei para vocês, igual eu coloquei aí, o magnésio e o cloro, para vocês fazerem a ligação deles. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica deles dois e vou perceber quantos elétrons tem na sua última camada de valência. Nesse caso, o magnésio, é mais fácil ele ganhar 6 elétrons ou ele perder esses 2? É mais fácil ele perder 2, ele faz menos esforço, porque aí ele já fica com 8 elétrons na sua última camada. Então, ele perde 2 elétrons. Quando ele perde, a gente coloca o 2 mais aqui, porque ele perdeu 2 elétrons. Então, ele ficou 2 vezes mais, 2 mais positivo do que negativo. Aqui é a distribuição eletrônica do cloro. Ele ficou com 7 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8, ele tem que ganhar 1. Melhor ganhar 1 do que perder 7. Então, ele vai ganhar um elétron. Quando a gente ganha um elétron, a gente coloca só o sinalzinho de negativo aqui em cima, porque não precisa representar um menos, pode representar só menos. Ok, então, se o meu magnésio está perdendo 2 elétrons, o meu cloro tem que ganhar 1 elétron, essa combinação desses 2 elementos vai ter que ser com 2 cloros. Por quê? Porque sempre
a cada elétron cedido tem que ser igual ao elétron recebido. Então, se eu estou cedendo, né? Se eu estou doando 2 elétrons, que é o caso aqui do magnésio que está dando 2 elétrons, que ele está perdendo, ele está tirando dele para dar para outro. Ele está perdendo 2 elétrons, eu tenho que ter 2 para receber. Ou algum átomo que precise de 2 elétrons, ou, aqui no caso, 2 átomos de cloro para receber esses 2 magnésios, já que cada cloro recebe 1, tá? Então, esse aqui em verde que eu coloquei para vocês é a regra geral, que o total de átomos cedidos deve ser igual ao dos elétrons recebidos, tá? E sempre, como eu coloquei, quem dá primeiro, representado primeiro, e o receptor em segundo, tá? Mas nós temos também um outro macetezinho. Quando vocês receberem, por exemplo, igual aqui, ó, você já recebe essa informação de magnésio 2+, e cloro menos, para você fazer a fórmula molecular dele, é só você fazer uma relaçãozinha cruzada aqui, ó. Geralmente, o mais vem aqui para baixo e o menos vem aqui para baixo, alternadamente, tá? Então, os números de íons que se unem é inversamente proporcional às suas respectivas cargas. Então, a gente sabe que se esse alumínio está doando 3 elétrons, eu vou precisar de 3 oxigênios para receber. E se o oxigênio está perdendo 2 elétrons, eu vou precisar de 2 alumínios, tá? Então, você pode fazer essa relação cruzadinha, igual está aqui, ou como o livro de vocês mostra, essa relaçãozinha aqui que dá na mesma, tá? Então, sempre o de cima vai para o de baixo do outro. E esse aqui vai para o de baixo do anterior, tá? Uma relaçãozinha cruzada básica. Então, esse é o macetezinho, para quando você já tem o elemento representado como cátion ou ânion, tá? Agora, se você não tem, se você tem igual a gente tem aqui, ó, que é só ele representado com o seu número atômico, aí você tem que fazer a distribuição eletrônica para você conseguir ter aqui o cátion e o ânion, ok? Então, recapitulando, regras gerais. A ligação iônica ela vai acontecer entre átomos, metais e ametais, onde há transferência de elétrons definitiva, uma doação de elétrons, tá? Os números de íons é inversamente proporcional, que eu falei agora do macetezinho. Então, a gente pode fazer essa relaçãozinha cruzada para a gente ter a forma molecular aí. Em condições ambientais, toda ligação iônica aí que acontece entre esses elementos, eles são sólidos, geralmente em forma de cristais duros e quebradiços. Além disso, eles têm elevados pontos de fusão e ebulição. E, como eu disse mais uma vez, acontece entre metais e não metais, metais e ametais, tá? Então, era isso. Leiam essa parte do livro até ligações iônicas, o capítulo 13, e resolvam os exercícios 177 e 178, tá bom? É isso então. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, volta ao vídeo, veja de novo, anote. Qualquer coisa, me procure. Um beijo e até a próxima.